Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Estresse e Saúde Mental da EducaPsi. Meu nome é Larissa e vou iniciar a aula de hoje me apresentando e apresentando o conteúdo desse curso para vocês. Então, eu quero iniciar falando um pouco de quem eu sou. Então, eu me formei como enfermeira pela Universidade Federal do Mato Grosso e durante a graduação eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro contato com a saúde mental, com o serviço de saúde mental e com a pesquisa na iniciação científica. Então, a partir dessa primeira experiência, eu me apaixonei pela área, me encantei e senti a necessidade de aprofundar os meus conhecimentos e estudar mais sobre a temática. Então, eu dei continuidade aos meus estudos na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e lá eu fiz o meu mestrado no Departamento da Enfermagem Psiquiátrica. Então, durante o mestrado, eu me envolvi com a área do estresse, com a temática de estresse, e me aprofundei principalmente no estresse na infância e nas consequências do estresse, principalmente o uso abusivo de substâncias psicoativas na infância e na adolescência. Então, em sequência ao mestrado, eu fiz meu doutorado, continuei na área do estresse, porém eu dei um enfoque no estresse no adulto e no trabalhador. Então, pesquisei estresse percebido, síndrome do burnout e também outras consequências como ansiedade, depressão e uma perspectiva do mindfulness. Então, eu tive a oportunidade de aplicar um programa de meditação, né, junto com outras instrutoras, e nós verificamos como a atenção plena respondia, né, e atuava sobre essas vertentes, sobre o estresse e sobre também a ansiedade e a depressão e o burnout. Então, foi bem interessante e hoje, né, eu continuo uma estudante, então continuo estudando sobre estresse, sobre saúde mental, porque eu acredito que a educação é a nossa maior ferramenta de transformação social e o conhecimento nunca se esgota, então constantemente estudando. Também sou professora, então também consigo transmitir esse conhecimento para outras pessoas, tenho essa oportunidade. Me formei como instrutora de Mindfulness, então também atuo nessa área. Então essa aqui é a Larissa profissional. Só que a Larissa, ela também tem outras esferas, ela também tem outras facetas. Então eu também sou esposa, também sou filha, amiga, curiosa e eterna aprendiz. Então aqui eu achei interessante, quis trazer essa perspectiva biopsicossocial, porque lá na frente, nas próximas aulas do curso, nós vamos entender que é importante compreender o sujeito nessa perspectiva multifatorial, né? Então, entender o sujeito como um todo é essencial para entendermos por que o estresse se manifesta dessa forma no determinado sujeito. Então, cada pessoa é uma pessoa e o estresse se manifesta diferente em cada pessoa. Então, é importante entender o sujeito como um ser complexo, um ser biopsicossocial, para nós entendermos o estresse, né? Então, nas próximas aulas nós vamos ver que o estresse ele tem diversos componentes. Então, ele tem um componente fisiológico, mas ele também tem um componente comportamental e o componente cognitivo. Então, agora que eu falei um pouco sobre mim, resumidamente, sobre a minha trajetória acadêmica, eu vou apresentar o curso para vocês e contextualizar essa problemática do estresse. Então, para quem é destinado esse curso? Então, o público-alvo do curso de Estresse e Saúde Mental é para profissionais e estudantes que atuam ou que têm interesse em aprofundar os seus conhecimentos em saúde mental na temática do estresse.
E por que fazer esse curso? Então, por que estudar, por que aprender, por que se aprofundar nessa temática? Então, eu vou responder essa pergunta contextualizando e problematizando. Então, eu vou apresentar aqui dados, né, e o que está acontecendo, qual é esse movimento, né, do estresse atualmente e por que embasando, por que é importante estudar sobre estresse. Então, se você fizer uma busca rápida no Google e digitar estresse, ou como eu coloquei aqui, estresse e saúde, rapidamente vão aparecer bilhões de resultados. Então, aqui eu trouxe para ilustrar mais de 8 milhões de resultados em pouco tempo. Então, está sendo muito falado, muito discutido, a mídia está trazendo muito sobre estresse. Então, aqui eu trouxe para ilustrar que esse tema, né, ele está sendo muito buscado, está sendo muito publicado. Então, aqui eu trouxe uma reportagem de 2008, então mais de 10 anos, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela já estava admitindo o estresse como uma epidemia global, né? Então, ela trouxe aqui esses dados que o estresse atingia mais de 90% da população mundial e era responsável por um desequilíbrio do organismo e aumento dos casos de outras patologias, né, patologias relacionadas ao estresse, as comorbidades, inclusive fatais. Então, aqui já vinha essa preocupação, né, esse cuidado aqui da Organização Mundial da Saúde relacionado ao estresse, principalmente nas patologias que estavam associadas. Então, aqui 2020, então uma reportagem atual. A OMS estima que o estresse atinge cerca de 90% da população, então esse problema não findou, não diminuiu, continua alto. E aqui um estudo, os dados, né, no nosso país, no Brasil, essa preocupação também é grande. E segundo esse levantamento da ISMA, o Brasil é o segundo país do mundo com maior nível de estresse. Então, é algo realmente com que se preocupar, algo realmente que é necessário pesquisa, é necessário investimento. Então, é preocupante. Aqui eu trouxe também alguns dados também, né, atuais, assim, de 2019, mas que perpetuam. Então, chamando a atenção para o estresse no trabalho, né? Então, o estresse no trabalho vira doença. Então, foi incluído no CID, né, na Classificação Internacional de Doenças, o burnout como um fenômeno ocupacional. Então, ele foi incluído aí nessa classificação como um fenômeno ocupacional. Então, o burnout, ele está sendo cada vez mais perceptível, cada vez mais preocupante, causa de falta de dias no trabalho, também causador de doenças incapacitantes. Então, se nós formos para aquela perspectiva, né, biopsicossocial, então entender que o trabalho faz parte da vida do homem, então adoecer no trabalho é preocupante. Então, aqui o estresse no trabalho também está né, ocasionando doença. Então, no primeiro momento eu apresentei para vocês a busca no Google, né, a busca laica, e aqui eu trouxe a busca científica. Então, eu trouxe uma busca na PubMed, que é uma principal base de dados da área da saúde. Então, se eu digitei aqui estresse e doença, né, estresse disease, tem um número muito grande de resultados, aqui mais de 260 mil resultados, e o que a gente pode observar é esse crescente número de publicações, principalmente nesse ano de 2021. Então, olha aqui o tanto que essa curva, né, é ascendente. Então, está sendo muito pesquisado e publicado sobre estresse, né? Então, também estresse e morte. Então, também um número alto de resultados, também uma curva ascendente, principalmente aqui nos últimos anos. Então, por que isso dá estresse, né? Então, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão morrendo,
as pessoas estão adoecendo no trabalho. Então, por isso que é importante nós, enquanto profissionais da saúde, estudantes, entendermos o contexto, né? Assim, entendemos esse fenômeno, por que as pessoas adoecem, o que acontece, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas, né? E também para nos ajudar. Eu acho que é importante esse curso, porque os profissionais da saúde, nós vamos ver, né, mais à frente, que eles estão muito expostos ao estresse no trabalho, ao burnout. Então, entender como nós podemos atuar, mas também como nós podemos nos cuidar. Então, a atualidade, né, atualmente nós estamos enfrentando uma pandemia, né, algo totalmente novo. Então, quais são as consequências e as sequelas de uma pandemia, né? Então, casos de estresse, ansiedade, depressão disparam em meio à pandemia. Depressão, ansiedade e estresse aumentam durante a pandemia. Então, essa pandemia potencializou ainda mais essa problemática. Então, frente a essa situação, entendendo que ela continua, né, uma situação que ainda não findou, e mesmo quando ela se findar, vão ter aquelas consequências. Então, as pessoas que perderam pessoas próximas, amigos e familiares, ou então que perderam seu emprego. Então, como essa pandemia pode impactar essas pessoas e gerar sequelas e consequências de estresse. Então, por que o estresse está em voga? Por que o estresse está na moda, né? Pesquisar sobre estresse, estudar sobre estresse. Então, o estresse ele está tão em alta, tão em evidência, porque ele é um tema de grande interesse científico e social. Porque ele causa um grande impacto, né, em adoecimento e mudanças de comportamento na sociedade. Então, a sociedade do século passado, né, ela talvez não tinha tanto impacto, o estresse, como tem hoje, né? Então, também nós vamos ver nesse curso, nas aulas do contexto social do estresse, por que hoje o estresse está tão mais presente do que era, por exemplo, antigamente. Então, nas últimas décadas, surgiram diversos fatores desencadeadores de estresse crônico e as suas complicações. Então, isso gera, né, isso acarreta em grandes gastos na área da saúde, aparecimento de diversas doenças relacionadas, então, as comorbidades que estão associadas ao estresse. Por isso que o estresse é um problema de saúde pública. Então, também nós vamos ver isso nas próximas aulas. Então, o que você pode esperar desse curso? Aprender uma perspectiva multifatorial do estresse. Então, nós vamos perpassar por diversas compreensões do estresse. Então, fisiológica, o que acontece no corpo, cognitiva e também comportamental. Então, esse curso também vai propiciar o conhecimento sobre a natureza do estresse, a origem e resposta fisiológica do organismo. Nós vamos revisar os principais conceitos e teorias sobre estresse, reconhecer os sinais e os sintomas, as principais comorbidades associadas, principais distúrbios psicológicos que estão relacionados ao estresse e capacitar para criar e implementar essas estratégias e programas de prevenção de estresse. Então, antes que o estresse se instale, o que eu, enquanto profissional, posso fazer para atuar na prevenção? E quando esse quadro já estiver instalado, o que eu posso fazer enquanto gerenciamento de estresse? Então, o conteúdo do nosso curso vai ser origem do estresse, resposta adaptativa e estressores. Então, o que são os estressores? A resposta fisiológica. Então, o que acontece com o meu corpo e como ele responde, como ele reage aos estressores. Como o estresse afeta a minha saúde. Então, esse estresse, quando ele é crônico, quando ele já está causando o excesso do hormônio cortisol, as comorbidades que vão sendo associadas ao estresse.
Então, como que isso vai afetar a minha saúde e o estresse percebido. Então, eu vou trazer, assim, esses transtornos, esses diagnósticos, né, relacionados ao estresse. Então, o estresse percebido, que é quando a pessoa já consegue notar que o estresse está ali se instalando. O estresse ocupacional, então o estresse no trabalho e a síndrome de burnout. Transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT. Então, o estresse na infância, que é o estresse também conhecido como estresse precoce. Como reconhecer e prevenir o estresse e as principais abordagens de gerenciamento e o manejo clínico do estresse. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês até agora e desejar um bom curso a todos e espero vocês na próxima aula. Até mais!